Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal estou sempre fazendo vídeos de resenhas, testando produtos e vindo aqui contar pra vocês. Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito e vou trazer também uma vivência que eu tive e vou querer a opinião de vocês, então vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo a respeito disso, ok? Todo mundo está vendo o que está acontecendo de começar as deportações que o Donald Trump, novo presidente, né, dos Estados Unidos, ele está fazendo. E centenas de brasileiros já foram deportados, inclusive chegaram no Brasil por Manaus. Na verdade eles chegaram a pousar, o destino final foi Belo Horizonte, mas o avião teve que fazer um pouso meio que de emergência em Manaus. E segundo relatos das pessoas que estavam a bordo do avião, né, esses brasileiros, o avião estava em péssimas condições, estava com pouca gasolina, teve um problema no motor, ele fez um pouso praticamente de emergência, eles foram muito maltratados, inclusive alguns brasileiros apanharam de uma forma covarde, porque eles estavam algemados, e eles mesmo assim apanharam dos policiais estadunidenses. Então tem várias questões ali que te faz ficar assustado com a truculência e tudo mais. E os comentários que a gente lê nesses vídeos, muitas vezes, são de pessoas apoiando o Trump e achando isso lindo e batendo palma. Gente, você ir para outro país ilegalmente e ficar lá ilegalmente, claro que é algo errado, mas tem coisas que não justifica, entende? Até porque se a gente para analisar, não vou querer me aprofundar nisso, mas os Estados Unidos faz um monte de coisa ilegal e enriqueceu cometendo um monte de ilegalidade ao redor do mundo, sabe? Até hoje os Estados Unidos causam um monte de guerra, financia guerra e lucra vendendo arma. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, fez muito isso, sabe? Durante as guerras, os Estados Unidos... quantas guerras os Estados Unidos não ajudou a patrocinar? Agora o Trump, inclusive, falando sobre querer anexar o Canadá e a Groenlândia aos Estados Unidos. Então, assim, coisas ridículas que ninguém critica, porque um país invadir outro é errado, né? Mas na cabeça de algumas pessoas, uma pessoa ir para outro país e ficar ilegal é errado. Mas um país querer invadir outro, super normal, na cabeça dessas pessoas, né? E claro que não é, né, gente? Então também, para quem não sabe, eu morei durante 5 meses em Portugal e morei durante 1 ano na França. As 2 vezes foi legalmente, né? Quando eu morei em Portugal foi com visto de estudo. Eu estudei na Universidade de Évora, em Portugal, e na França eu também morei legalmente com visto durante 1 ano. As 2 vezes eu entrei legalmente no dia que meu visto tinha validade e eu saí no dia que meu visto expirava. Então eu não fiquei um dia a mais sem visto no país dos outros, né? Porque isso é meu, eu não gosto de fazer as coisas erradas, eu gosto de fazer as coisas dentro das regras para não ter problema e para ninguém encher o meu saco, sabe? Essa é a minha forma de fazer as coisas. Mas, gente, nada justifica o que foi feito. E o mais assustador é que eu fiz uma postagem falando sobre isso, e uma pessoa que eu conheço, que, claro, obviamente eu não vou citar o nome e tudo mais, que mora na França, ela já está lá há alguns anos e ela está lá ilegal. Ela é brasileira, né, está lá na França ilegal, e ela veio comentar, assim, que meio que o Trump está correto e que a França também deveria deportar uma metadinha. Eu fiquei assim, gente, como que a pessoa é um imigrante ilegal que está no país e ele fala que tem que deportar? Eu acho assim que é uma certa falta de consciência de classe, uma falta de consciência de nacionalidade, entende? Porque como que a pessoa não enxerga que ela está falando algo ali que afeta ela mesma, sabe? Porque isso afeta ela, não é verdade? E assim, com um discurso às vezes até preconceituoso. Quando eu morei na França, eu percebi, ficou muito claro, e isso é até meio triste, o quanto os brasileiros têm preconceito com outros brasileiros. Claro, existem brasileiros que fazem coisa errada? Existe, como qualquer outra nacionalidade, né? Mas existe uma coisa, eu acho, entre uma parte dos brasileiros, que a pessoa quer te ver bem, mas nunca melhor do que ela, entende? Eu mesmo cheguei a conhecer brasileiros que eu percebia que não torcia muito pro meu sucesso, ou que qualquer coisa que eu fazia era motivo de implicância, entende? Quando eu trabalhei na França. E eu ficava muito triste com isso, porque eu acho que a gente deveria se apoiar mais, né?
Claro que assim, você fazer uma coisa, emigrar, como eu falei, ilegalmente, ficar no país ilegal, é errado? Sim, é errado. Mas tem coisas que são direitos básicos, né? Tipo, você, por exemplo, transportar as pessoas ali algemadas e agredir elas, entende? Maltratar. Muitas ali são famílias. Inclusive, eu falei sobre isso com essa pessoa que comentou que estava correto e que tinha que deportar metade dos imigrantes da França. A pessoa pegou e falou assim, ah, mas será mesmo que todo mundo que estava naquele avião era pessoa de bem? Eu fiquei tipo assim, sabe? Tipo, tinham famílias ali, pessoas com criança que aparentemente nunca cometeram nenhum crime, nem nada, sendo tratado daquela forma, entende? Gente, eu acho assim, essa questão muito complexa, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que falta as pessoas terem consciência de classe e consciência de si. O que a gente vê de gente, de brasileiro, que vai para a Europa ou para os Estados Unidos e que acha que é mais daquele local do que a própria pessoa que nasceu ali. Eu mesmo conheci brasileiro que está na França, que foi para lá quando era criança, e as atitudes e a fala preconceituosa, certas coisas que a pessoa falava, eram mais preconceituoso ou mais preocupante do que quem nasceu ali, sabe? Eu falava, gente, essa pessoa ela se acha mais francesa do que os próprios franceses. Ela não tem consciência nenhuma, sabe? E tem muita gente também que eu vejo que tá no país, que já tá lá desde criança ou muitos anos, e ela só pensa nela, porque ela vê o brasileiro ali como uma forma de concorrência, porque tem a mesma nacionalidade, então vai ter alguns hábitos parecidos, vai ter alguns conhecimentos parecidos. Então a pessoa vê isso, eu acho, como uma forma de concorrência, entende? E eu acho isso muito triste, porque é muito triste de fato, né? Você vê uma outra pessoa, porque ao mesmo tempo eu vi pessoas que se apoiavam muito de determinadas nacionalidades. Eu trabalhei em uma empresa que as donas, né, são francesas de origem chinesa. E os chineses, eles têm uma comunidade assim, pelo que eu percebi, muito fechada. E eles, assim, geralmente consomem coisas de outros chineses. Eles dão preferência para consumir coisas de outros chineses. Então eles compram comida, roupa, enfim, se vai chamar alguém para fazer um serviço, eles chamam uma pessoa de origem chinesa. Às vezes não precisa nem ter nascido lá, mas é filho de chinês. E eles têm uma comunidade muito fechada, então geralmente eles casam com chineses ou com descendentes, né? Então vocês entendem o que eu quero dizer? Já geralmente eu vi muito brasileiro que é muito arreganhado assim, tipo, vai para outro país e já acha que é. Tipo assim, claro, acho que a gente também isso tem um lado positivo. A gente se abre mais para conhecer outra cultura e para fazer parte daquela cultura. Enquanto outras nacionalidades são muito fechadas. Eu percebi que os chineses, os árabes, mas os árabes não é uma nacionalidade, né? Mas geralmente os muçulmanos e tal são muito fechados na sua cultura, no seu povo, entende? Desculpa, não quero falar nada preconceituoso, eu não sei se esse é o termo correto. Mas eles são muito fechados, então você vê que eles consomem mais coisas da sua própria, das pessoas também que têm uma origem igual a deles, entende? Da mesma etnia. Então, pessoal, a minha reflexão que eu quero trazer é que a gente não tem que ser tão radical também. Claro, nós temos que nos abrir para outra cultura, que isso é muito positivo, se a gente vai para o país do outro, a gente tem que também se abrir para essa nova cultura, mas a gente também tem que ter um contato com a nossa cultura e entender que nós somos brasileiros. Outra coisa que eu vi muito interessante foi que quando o avião pousou e as pessoas que foram deportadas estavam saindo, um repórter foi entrevistar um rapaz que estava vindo dos Estados Unidos deportado e ele falou assim, ah, você é brasileiro? Ele falou, ah, como que você entrou lá? Ele falou, ah, eu entrei lá porque eu sou italiano. Ou seja, tipo assim, ele quis dizer que ele é italiano, ele falou, mas ou seja, ele tem uma dupla cidadania, ou seja, ele tem cidadania também italiana, mas o cara nasceu no Brasil, provavelmente os pais são brasileiros, né? E ele falou, eu sou italiano. Gente, tipo assim, você ter uma dupla cidadania não te torna italiano. Tá, você tem uma dupla cidadania, mas você nasceu no Brasil. A sua cultura é brasileira, os seus hábitos são brasileiros. Tanto é que você foi ser deportado, não te mandaram para a Itália, te mandaram para o Brasil. Porque você nasceu aqui, a sua família está aqui. Eu escutei, inclusive, isso lá na França. Pessoas que têm uma dupla cidadania falando pra mim, eu perguntei, ah, você é brasileiro? A pessoa, ah, eu sou italiano. Eu fiquei tipo assim, a pessoa, tipo, nasceu no Brasil, os pais são brasileiros,
a cultura dela praticamente a vida inteira foi brasileiro, tipo, ela conseguiu, sei lá, a dupla cidadania dela há 4 anos, e ela tem tipo 30 anos, e ela fala, eu sou italiano, tipo, gente, tipo, tudo bem, você pode falar que tem a dupla cidadania, ou que você tem a cidadania italiana, mas isso não apaga a sua história de você ser brasileiro, né? Isso é a forma que eu penso. Então assim, trouxe essas reflexões pra gente poder pensar juntos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!